As contradições que percebo no Calvário são grandes e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas de meu estudo da palavra aqui. Para tanto, eu quero começar no dia de hoje abrindo a Bíblia e lendo Lucas, que é um texto do Novo Testamento, Lucas capítulo, deixa eu abrir aqui, Lucas capítulo 22, versículo 39, que vem falando sobre as questões do Calvário. Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim, ó. Lucas 22, versículo 39. Cadê? O que aconteceu lá no Getsemane, né, na agonia que Cristo estava vivendo. Faria bem se todos os dias nós, irmãos do Gol Six, meditássemos ao menos uma hora na história do Calvário, meditássemos ao menos uma hora na história de Cristo. Porque essa história de Cristo, ela não só nos motiva, mas nos instrui, nos traz vida, nos traz esperança. Portanto, o texto começa dizendo o seguinte: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, ou seja, um lugar próximo, né? Imaginemos você jogando uma pedra, um espaço de um tiro de pedra. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Vamos parar por aqui. Esse é um texto que fala sobre o relato da crucificação, né, de Cristo. Esse relato da crucifixão de Cristo, ela é cheia de paradoxo. E aqui começa o momento das lutas que Cristo estava enfrentando, as dores em seu próprio coração, ao ponto de o seu suor se tornar gotas de sangue. Mais do que isso, ele mesmo sendo o próprio Deus, ele acreditava piamente que deveria orar. Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, entendia que deveria orar, quanto mais a nós, quanto mais eu e você. Bem, há alguns paradoxos que percebo nesse texto bíblico e na história também de Deus. Há algumas ironias também que começam a ser criadas nesse contraste que eu quero propor a você em meu sermão, que superam qualquer obra literária que nós já lemos por aí. Mais do que isso, eu também percebo que nesse contraste existe ali uma ênfase no amor, certo? ênfase na humildade de Cristo, ênfase também na santidade daquele que morreu por nossa salvação. Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. E faria bem que você meditasse pelo menos uma hora por dia nessas histórias de salvação de Cristo. Faria com que sua mente fosse expandida e você crescesse na fé. Bem, se você deseja crescer na fé, se você deseja se desenvolver nas coisas de Deus, estudar a volta de Cristo, estudar as coisas do Calvário, estudar o sacrifício de Cristo e sua própria vida, faria com que sua mente e sua força espiritual crescesse e se desenvolvesse. Sabendo disso, eu percebo que no Calvário eu vejo aqui um contraste notável. Primeiro deles é que eu percebo o contraste da pureza com a iniquidade. Jesus Cristo
um homem puro, um homem que buscava ser espiritual, um homem que buscava fazer a vontade do Pai, ele agora se mistura com a iniquidade da humanidade. Isaías, por exemplo, 53, versículo 9 ao 12, diz o seguinte: 53, 9 ao 12. A palavra deixa claro ao nos dizer: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, versículo 12 também diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e, pelo transgressores, intercedeu. Veja, querido irmão, um contraste enorme aqui. Jesus Cristo, um homem puro, que intercede, que dá a vida pelos seus. Ele se mistura com o quê? Com a iniquidade humana. Jesus Cristo, em sua morte, ele corta a história. Antes, quem eram as pessoas que eram tidas como vencedoras? Os gladiadores. Eles eram tidos como os vencedores. Eram aqueles grandes conquistadores que matavam, que iam até o fim, que traziam a vitória para a sua terra. Eles iam lá e venciam. Eles iam lá e aniquilavam, como, por exemplo, Alexandre o Grande, um grande conquistador, os homens fortes, os romanos. Essa era a ideia de alguém que era conquistador. Porém, quando Cristo morre, há um grande contraste aqui. O que vence não é aquele que mata todos, não é aquele que tem o triunfo. O que vence é aquele que morre pelos seus. Esse é o vencedor. Talvez esteja falando com algum pai aqui, com alguma mãe, que trabalhou, que trabalha pelos seus, como uma espécie de Cristo, que morre pelos seus. Por quê? Porque esse é o verdadeiro símbolo depois de Cristo, como alguém que é vencedor. Um contraste. A cruz, antes que era símbolo de morte, a cruz agora se torna o quê? Um símbolo de vitória. Bem, esse contraste você precisa avaliar. Você precisa entender que tudo isso foi feito com um planejamento do céu. Morrer pelo pecador, porque o pecador precisava ser aniquilado. E Jesus Cristo se coloca no lugar de seus filhos. Eu também percebo um contraste de humildade. Nesse contraste de humildade, ele contrasta com a vaidade humana. Isaías 53, ainda no Isaías 53 que estamos lendo, versículo 7, diz assim, ó, 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Perceba aqui um contraste, querido irmão. Mais uma vez, um contraste de alguém que é vitorioso, mas alguém que foi mudo, alguém que não abriu a boca, alguém humilde. Quando você lê isso, você percebe a humildade de Cristo, alguém que fez de tudo para que fosse cumprido a lei, fez de tudo para que a lei fosse cumprida. Nós não conseguimos cumprir a lei, porque todos nós somos transgressores da mesma. Todos nós caímos, mas ele cumpriu. E por isso, meditar nesse sacrifício que nos traz a vitória é de suma importância. João capítulo 19, versículo 10,
fala sobre essa importância do Calvário. 19, versículo 10 diz assim, ó. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para crucificar? Veja que Pilatos foi arrogante aqui. Pilatos deixou claro para Cristo: Você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Quem é que tem autoridade sobre Deus? Quem é que tem autoridade sobre o divino? Um contraste de um cordeiro, de Isaías, que entra mudo diante dos seus tosqueadores, por suas pisaduras, nós somos sarados, e agora eu vejo um homem ali como Pilatos, alguém que era o quê? Extremamente arrogante. Você percebe uma diferença de contraste? Alguém que morre pelos seus traz vitória. Alguém que é humilde detém o poder, quanto aquele que é arrogante é mais fraco do que o humilde. Contraste da história e da vida de Cristo, que talvez seja um exemplo a seguir. Como cristãos, nós dizemos, somos seguidores de Cristo. Será que não nos falta ser mais humildes? Será que se não nos falta ser pessoas que são de mais oração? Cristo dá um exemplo à nossa vida no dia de hoje aqui, para buscarmos e puxarmos aquilo que é essencial na Semana Santa, seguir, ver e ouvir os passos de Cristo, entender o porquê que devemos fazer o que fazemos. Eu ainda vou mais além. O texto bíblico nos diz que eu consigo ver um outro contraste da verdade com o engano. Jesus Cristo, o homem verdadeiro. João, capítulo 14, versículo 6, fala justamente sobre a verdade e o engano que existe na humanidade. João, capítulo 14, versículo 6 diz assim, ó. 14, versículo 6. Acho que é aqui do outro lado. Mais uma página. 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só aqui o contraste. Primeiro, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é vida. Será que não nos falta estar mais no caminho de Deus para termos mais vida, vivendo a verdade? Jesus Cristo é este, o símbolo, o exemplo, a forma divina para termos caminho, termos verdade e termos vida. Sendo ele essas três portas para entrar no templo: a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida. E eu ainda vou mais além, o capítulo 18, versículo 38, fala sobre outro contraste aqui. De um lado, Jesus Cristo, o verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida. Do outro lado, versículo 38, fala sobre aquela luta que ele estava enfrentando no Getsemane. Versículo 38 diz assim: deixa eu abrir aqui. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos, um homem arrogante que não sabia o que era a verdade, porque estava sendo enganado pelo inimigo das almas. Ele estava diante da verdade, que é o caminho, a verdade e vida, Jesus Cristo, mas não conseguia ver a verdade. Será que você é um irmão que às vezes está diante da verdade latente em sua vida e não está enxergando? Às vezes não enxerga seu erro, às vezes não enxerga seu pecado, às vezes não enxerga sua falta, às vezes não enxerga que está se afastando de Deus. Hoje eu quero propor em meu sermão que você avalie sua vida pelo contraste, que você avalie a sua vida por esse quiasma bíblico aqui. Saiba que no Calvário eu consigo ver esse paradoxo, eu consigo ver essa distância. No Calvário eu percebo que a união improvável da vergonha com a glória se deu.
A união da vergonha com a glória nos deixa claro ali, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Esse paradoxo aqui, essa distância da união com a glória e com a vergonha. Como é que uma pessoa pode ser gloriosa se ela está com vergonha? Se ela tem as suas vergonhas expostas aí no texto. Gálatas capítulo 6, versículo 14, vem falando sobre isso. 6, versículo 14 diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja só que o texto bíblico fala para gente que a glória de Cristo aqui, ela é um contraste. Paulo diz: eu me glorio no quê? Na vergonha da cruz. Eu me glorio no que aconteceu lá. Se existe uma glória do crente, é a glória do que aconteceu lá na cruz. Bem, se você tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se no que aconteceu na cruz. Ainda vou mais além, o livro de Hebreus, né? Você anda só mais um pouquinho à frente, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo Hebreus capítulo 6, versículo 6. A palavra diz assim pra gente, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Veja como a Bíblia nos diz: E caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que, de novo, então crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Veja, queridos irmãos, que a morte de Cristo se tornou uma exposição da ignomínia humana, da vergonha humana. Qual a exposição dessa vergonha? Deus veio à Terra. Se tinha que ser alguém mais honrado no universo, seria Deus. E Deus veio à Terra. Deus se tornou não só vindo à Terra, mas ele vem à Terra como um de nós. Ele vem à Terra como um ser humano. Isso é a maior honra que existe quando ele diz que quer fazer parte da família humana, uma criação, e ele vem para cá. Só que expõe aqui, quando a Jesus Cristo vem, a maldade humana, a vergonha humana. Qual foi? Mataram o próprio Deus. Crucificaram o próprio Cristo. Os seres humanos estão de fato fadados à destruição. Por quê? Porque eles eram para baterem palma ali, para bater palma para Jesus, para se alegrar com o que aconteceu no Calvário, com o que aconteceu de que o Emanuel, Deus conosco, veio. Mas os seres humanos, eles não só estavam tão distante do que era divino, do seu próprio Criador, que eles mataram o Criador. E isso daí expôs a vergonha humana. Será que não está sendo exposta a vergonha humana quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê a palavra, quando você não faz o que Deus quer? Será que você não está expondo novamente a humanidade podre que existe em nós, a distância que estamos de Deus? Quando leio, por exemplo, Isaías capítulo 6, eu percebo que os anjos serafins, seres poderosos e flamejantes, seres mais fortes do universo, esses serafins, eles chegam a declarar pela eternidade o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que eles só existem para declarar a glória de Deus. Eles chegaram a tal conclusão de que toda a sua força, todo o seu intelecto, todo o seu entendimento, sua velocidade, tudo que existe, só existe para declarar o que? A glória do Senhor. E eles chegaram a essa conclusão de que eles só existem para fazer a seguinte declaração: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Qual é o problema da humanidade? Que está numa condição bem inferior à condição humana ou à condição dos anjos?
E ainda assim, muitos não acordam para declarar as coisas de Deus. Qual é o problema da humanidade? Que não se entrega verdadeiramente. Eu julgo, queridos irmãos, que o que falta para o nosso país, o que falta para a nossa comunidade, é voltar o nosso país a Deus, é voltar a nossa população às coisas do Senhor, porque não haverá solução nas coisas humanas. Então, precisamos focar em pregar o evangelho, em falar das boas novas de salvação, em fazer com que a humanidade, os nossos conterrâneos, os nossos amigos, os nossos parentes se voltem para Deus, entregando sua vida a Deus e reconhecendo-o como Salvador, reconhecendo como Senhor de nossa vida. Por quê? Porque nesse contraste do Calvário eu vejo um Cordeiro de Deus humilde e vejo Pilatos, um homem aqui soberbo, mais uma vez expondo a sua ignorância, a sua humanidade longe de Deus, ao ponto de Pilatos fazer uma pergunta: o que é a verdade quando que ele está diante da verdade? Bem, eu percebo e eu vejo esse contraste no Calvário aqui. Eu ainda vou mais além ao ler a vocês de que o sofrimento de Cristo traz uma vitória. Como é que alguém que sofre é vitorioso? Como é que alguém que morre, que perde, ganha? Eu sei que está parecendo um dia um mês o que eu estou falando para vocês, mas veja que na matemática de Cristo aqui o sofrimento, né, coisas que são improváveis, o sofrimento, a vergonha traz glória e o sofrimento traz alegria. Quem sofre aqui está ficando alegre. Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12, versículo 2, ainda fala para gente sobre essa vitória aí, essa alegria. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e da vergonha, né? E está assentado à destra de Deus, do trono de Deus. Então, perceba aqui, quando nós olhamos firmemente para quem? Para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Jesus Cristo, o qual trocou a sua alegria que lhe era devida. Qual é a alegria? Dele ter vencido o pecado, dele ser o Criador, a alegria e glória que existe na divindade, ele troca isso pela vergonha de morrer na cruz, pelos seus próprios compatriotas, os seres humanos. Ele troca isso daí. E quando Jesus Cristo faz essa troca, eu também vejo um contraste aqui. Eu vejo um paradoxo aqui de alguém que sofre, traz alegria. Jesus Cristo é esse. E por isso ele renuncia aqui à vitória humana, a sua renúncia das coisas humanas, porque as pessoas começaram a aplaudir Jesus Cristo. As pessoas queriam que Jesus Cristo fosse o Messias, que de fato ele o é, mas fosse o Messias que conquistasse Roma e que trouxesse de volta ali a glória de Israel. Jesus Cristo aqui, ele renuncia essa glória humana. E nessa renúncia de Cristo, ele se torna vitorioso. Mais um contraste que eu percebo. João fala claramente para a gente, né? João capítulo 10, que nós lemos aqui. João capítulo 10, versículo 17, fala claramente sobre essa renúncia de Cristo. João capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: 16. Ainda tendo outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Veja, queridos irmãos, dar a vida para reassumir, dar a vida aqui, morrer para quê?
para que ele viva. Mais uma loucura de contraste. Como é que alguém que morre tem vida? O contraste do céu, a loucura humana. Um símbolo de cruz, que era um símbolo de derrota, feio demais, os piores morriam na cruz, agora se torna um símbolo que as pessoas querem carregar o crucifixo no pescoço. As pessoas querem ver esse símbolo da cruz, um contraste que cortou o planeta no meio. De um lado, alguém que morre é alguém que revive. Sabe, irmãos, a renúncia de Cristo traz vitória. E por isso, quando você renuncia ao pecado, quando você renuncia às coisas humanas, às glórias humanas, você também se torna vitorioso. Quando você rejeita determinadas comidas, para que você tenha mais longevidade, mais saúde, esse contraste de rejeitar a coisa humana traz vitória para você. Quando você rejeita as coisas do inimigo, você se torna mais forte que ele. Por quê? Porque ele mesmo não conseguiu rejeitar o seu próprio pecado. Ele mesmo não conseguiu rejeitar a tentação que bateu à sua porta. E por isso ele caiu. Mas quando você o faz, você se torna vitorioso mais do que um anjo que viu toda a glória. E por isso somos salvos pela fé. Por quê? Porque não vimos toda a glória de Deus, não sabemos de todas as coisas, mas nós estamos no caminho. Eu ainda vou mais além ao declarar a vocês, nesse contraste que eu percebo aqui, nesse grande paradoxo que eu percebo aqui do Calvário. Eu ainda vou mais além, falando a você que eu percebo Jesus Cristo negando a si mesmo enquanto confessa a si mesmo. Ele nega a si e depois ele vai lá e confessa que ele é o Cordeiro de Deus. Ele reafirma isso daí. Marcos, outro texto bíblico, né, que vem falando sobre esse paradoxo. Marcos capítulo 14. Deixa eu abrir aqui para vocês. Marcos capítulo 14. Eu sei que eu estou abrindo muito texto bíblico hoje, mas é que eu quero exemplificar no meu sermão esses contrastes aqui. Isso daqui é uma forma da Bíblia explicar para a gente. E eu quero explicar a vocês com um contraste. Marcos capítulo 14, versículo de 6, versículo 61. Marcos 14, 61 diz assim, ó. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessitamos? Temos de temos de testemunhas. Sabe, irmãos, aqui eu percebo o versículo 64 dizendo o seguinte: Ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos o julgaram réu de morte. Vejam, irmãos, Jesus Cristo aqui eu percebo nesse contraste. Jesus Cristo negando a si mesmo ao ponto de ir até a morte, não querendo salvar sua própria vida, mas ao mesmo tempo Jesus confessa: o grande eu sou. Eu tento imaginar aqui, sabe, o único que pode dizer eu sou é Deus. Ninguém pode dizer isso. Eu não sou pastor, eu estou pastor, porque eu posso morrer. Eu estou num estado hoje de pastorear as ovelhas de Cristo. Eu estou vivo, eu não sou vivo. Mas o único que pode dizer eu sou, esse falou. De um lado, Deus vai lá e fala, eu sou. Quando eu ouço isso, eu sou, me dá até um negócio assim, imagina Deus falando, eu sou. Parece que o vento, a força, eu sou. Quando eu leio isso daqui, parece ser um negócio assim de outro mundo, porque o único que pode dizer eu sou, o disse. Vocês lembram que se Jesus não especificasse Lázaro venha à vida novamente,
todo mundo ia reviver, porque o poder da sua palavra traz vida. O grande eu sou faz uma declaração aqui. Eu sou. E aí, então, ele é condenado por conta disso. O grande eu sou. Sabe, eu percebo aqui nesse contraste essas coisas acontecendo, irmãos, e me fazem pensar. Lucas capítulo 9, versículo 23, me faz pensar sobre essas coisas, esse contraste aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23. Coisas que você deve pensar também. 9, versículo 23 diz assim, ó: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Perceba, querido irmão, que quem nega as coisas que lhe apraz, e talvez esteja falando com alguém, ai, pastor, é que eu gosto de fazer assim, eu gosto disso, gosto daquilo outro. Se você negar a si mesmo, por amor a Deus, porque você sabe que te prejudica, você sabe que faz mal, você sabe que esse relacionamento vai para longe de Deus, você sabe que esse estilo de vida vai te destruir. Se você negar a si mesmo por causa do Senhor, você também entra nesse contraste que Cristo entrou, o contraste de alguém que nega a si mesmo e que confessa a Deus e que tem a vitória. Sabe, os homens que precisavam de despertamento aqui do sacrifício de Cristo fizeram tudo o que puderam para evitar que Jesus Cristo oferecesse tal sacrifício. Os homens que precisavam do sacrifício de Cristo fizeram de tudo para que Cristo não fosse o sacrifício vivo. Incrível outro contraste, né? Jesus Cristo precisa ser o sacrifício do céu. E os seres humanos precisam desse sacrifício, mas fizeram de tudo para que Jesus Cristo não fosse esse sacrifício. O homem julgado ali um dia será juiz de toda a terra. O próprio Cristo que foi julgado um dia vai ser o quê? O juiz de toda a terra. João, capítulo 5, versículo 22, fala pra gente isso. Ele é um homem julgado por Pilatos. Um dia vai julgar a todos. João capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ninguém julga a Deus, porque não conhecemos tudo. Mas um dia, Deus aqui, o Filho, tem todo o poder e autoridade para julgar, mas foi julgado por Pilatos. Um contraste tremendo que expõe a humanidade. Sabe? Também há uma grande ironia nessa, nessa cena do Calvário aqui. E nessa ironia aqui, houve considerável ironia nas declarações que o inimigo de Jesus fez. Também houve uma considerável ironia no modo como Jesus foi zombado como o rei dos judeus. Ele era o rei. E como é que ele estava sendo crucificado? Uma ironia. Um rei crucificado? Um rei expondo sua nudez? Sabe? Um rei sendo exposto daquela forma e crucificado da pior forma possível. Os romanos fizeram uma ironia com os próprios judeus. Sabe? Eu percebo essa ironia na cena. Portanto, eu termino minha mensagem aqui com vocês, declarando a vocês que quando eu medito nessa história, eu fiz esse sermão recapitulando alguma das histórias de Cristo aqui, quando eu medito, eu percebo que Jesus suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suporta tudo, segura tudo ali para que nós possamos estar determinados a enfrentar também as contradições humanas que nós enfrentamos. Eu quero que você, quando estudar a história de Cristo, você também perceba que existem algumas contradições na história humana. Alguém que é honesto, alguém que é certo, às vezes não vai ser alguém rico.
Alguém que não é honesto, alguém que não é certo, às vezes vai enriquecer. Contradições humanas. Alguém que é fiel, às vezes vai sofrer mais do que aquele que não é fiel. Contradições humanas. Não queira você, querido irmão, ser melhor do que Cristo. Jesus Cristo nos ensinou pelo contraste e pelo exemplo. E o seu exemplo nos arrasta. E eu quero que você, quando olhar para essas últimas histórias, eu estou fazendo um sermão introdutório da Semana Santa aqui a você, que você pare um momento e reavalie sua vida. Se ele sofreu, eu também não posso ter medo de sofrer. Se ele precisou orar, eu também preciso orar. Se ele, através da sua própria vida, obtém vitória de humildade, ele não é arrogante. Ele entregou tudo, por quê? Porque ele tem tudo. Todo mundo que dá, dá porque tem. Então, se você é uma pessoa que não é fiel, que não dá amor, que não devolve os seus dízimos, suas ofertas, que não dá ali compaixão àquele que é necessitado, que não ajuda, é porque você também não tem o amor. Você também não tem a ajuda, porque só dá aquele que tem. Já que você não dá, é porque você também não tem. Que tal hoje você começar a dar algumas coisas que as pessoas precisam para que você passe a tê-las? Eu sei, é mais um contraste, é mais uma loucura. Sabe, irmãos, Cristo vem para morrer e Cristo vem para nos salvar. Sua morte nos traz vida. Nós teremos uma oração aqui que a irmã Socorro estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você abra seu coração e converse com Deus. Será que você também não precisa entregar algumas coisas? Que tal hoje entregar o coração a Cristo e pedir para que Ele entre na sua casa, entre na sua vida, entre na sua história? A irmã Socorro estará orando agora. E enquanto ela estiver orando, abra também seu coração. Por quê? Porque Jesus Cristo quer entrar. Irmã Socorro, Estou aqui, pastor, oremos. Querido Deus e Pai, Tu conheces-nos, Tu sabes de que somos capazes, do que precisamos. Mas essa história que foi acabada de contar é a história mais incompreensível para o ser humano, natural. Senhor, se Tu não abriu nossos olhos, se Tu não abriu nosso entendimento, será simplesmente uma mera história. E como o mundo vê de um herói fraco, de um herói vencido, como tantos outros filmes, historinhas que têm passado na história humana, de alguém que foi vencido. Mas quando, Senhor, tu nos torna cristãos espirituais, quando o Espírito de Deus entra em nós e habita, nós compreendemos a majestade e o poder emanado da cruz. Unicamente um Deus que ama, que foi capaz de fazer essa loucura pelo ser humano. Foi capaz de fazer algo inimaginável para mim que sou mãe. E tu sabes, tu conheces meus filhos, mas com toda a imperfeição deles, eu não seria capaz de dar o meu filho para nada. E tu fosse capaz de dar a majestade dos céus para vir aqui morrer por mim e por nós que estamos nesse grupo e por toda a humanidade, mesmo que ela não compreenda esse grande sacrifício, mesmo que ela não aceite, porque tu já sabias disso. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo esse amor tão grande, essa loucura, porque a própria palavra, a tua palavra diz que é uma loucura, a cruz é uma loucura, mas tu se tornasse louco, Senhor, para fazer isso por amor de nós. Muito obrigada. Obrigada porque
nós compreendemos. Essa manhã eu estava dizendo ao Senhor, Senhor, obrigada, porque tu morreste por mim. Porque um dia eu te escolhi. Eu fui contra minha mãe, meu marido, meus irmãos, e eu te escolhi. Mas depois eu disse assim, não, Senhor, muito obrigada, porque tu me escolhesse. Tu me escolhesse para tomar parte desse plano fantástico. E eu sei que escolheu a cada um de nós que aqui estamos nessa manhã. Cada um de nós foi escolhido, porque por nós mesmos nós não iríamos escolher se tu não tivesse intervido por nós, Senhor. Por isso, muito obrigada. Muito obrigada por compreender que tu nos ama e que foi por amor, unicamente por amor que Jesus morreu na cruz do Calvário. Tem muitos pedidos aqui apresentados, muitas necessidades. Senhor, tu és capaz. Eu não preciso de um lápis e de um papel, porque eu sei que tu conhece cada nome citado aqui, cada necessidade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender que a vida aqui é boa, mas muito melhor vai ser um dia estar contigo. Não importa o que passarmos aqui, porque Jesus sofreu quando esteve aqui, mas ele venceu para que nós também pudéssemos ser vencedores. Abençoa de forma especial o irmão Jackson, que está na liderança desse grupo. Abençoa o pastor Anderson, Senhor, a sua família. Abençoa a família de cada um daqui que está nessa manhã. E nos ajuda, Senhor, por amor de Jesus. Ajuda cada um de nós a não tirar os olhos da cruz. Quando a fraqueza bater, quando a tristeza bater, quando a angústia bater, quando a solidão bater, nos ajuda a olhar para a cruz. Porque eu sei que de lá tem poder. E emana poder para cada um de nós. Nos concede um restante de dia na tua presença. Batiza-nos, Senhor, com o poder do teu Santo Espírito, pois deles necessitamos e precisamos. Dá-nos a tua proteção e o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.